Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui direto do Adrenaline, ou direto da parte do Adrenaline que não foi quebrada ainda. O pessoal que viu o vídeo aqui a sexta-feira passada sabe que a gente está em obras e é por isso que nosso lugar de entrevistas está um pouquinho diferente de onde costuma ser. Vemos para o sofá dos gameplays que esse ainda ninguém quebrou nada desse lado e ainda tem um teto sobre a gente. Eu estou aqui com o Alfredo Reis, da AMD Brasil, e a gente vai bater um papo. Tudo bem? Porque galera que acompanha hardware sabe que tem novidade vindo da AMD aí e vamos conversar com ele sobre isso e sobre também outras coisas. Então, Alfredo, primeiro, muito obrigado por vir aqui. Prazer é sempre meu. Te garanto que nem sempre a gente está quebrando as paredes. Ok, faz parte, né? Acabei de sair de uma reforma de apartamento. Ah, então você tá se sentindo em casa, então. Tá tranquilo. É, a gente tá com o enquadramento bem fechado porque logo à nossa esquerda tem lona e eu fico feliz que o pessoal parou com a britadeira, então a gente vai conseguir conversar agora. Esse vídeo está saindo, estamos gravando um dia antes da queda do embargo, mas ele vai ao ar quando já está liberado para falar sobre a série 2 dos processadores Ryzen, a segunda geração. Raiz, começa me explicando por que importa. O que mudou Ryzen primeira geração, lançada um pouco mais de um ano atrás, e o que muda agora com a segunda geração? É um refinamento, tá? Não é o Ryzen 2, o Zen 2, muita gente está confundindo. Olha, eu vou já começar jogando a culpa em vocês, porque vocês chamam isso de Ryzen 2, mas não é Zen 2. Você sabe que isso nasceu para dar confusão. Ok. Né? Mas realmente é uma coisa que acontece. A microarquitetura é Zen+. É Zen+. A microarquitetura Zen+, não é o Zen 2 ainda, é um aprimoramento da primeira arquitetura. É aquele famoso, uma geração você faz um lançamento, a outra você faz um aprimoramento. Estamos no aprimoramento. Isso é conhecido de duas formas. Quando você não quer hatear a marca, você chama de refresh. Quando você quer hatear, você chama de requentar, de padaria, mas é um processo que se repete na indústria. Inclusive, eu já vou aproveitar para perguntar, por que a gente não tem novas arquiteturas tão revolucionárias todo ano? Por que a gente sempre tem uma nova arquitetura, na sequência um refresh? Uma arquitetura, ela é projetada para ser usada por algum tempo, por alguns anos. Então você tenta otimizar os pontos fracos dela e continuar utilizando ela. O tempo de uma duração de uma arquitetura, no total, ela costuma ser entre 2 e 3 anos, a primeira geração, tá? Porque a gente continua dando suporte para ela depois que é lançado o produto, mas em vida útil chega a durar 5, 6 anos uma arquitetura. Então, se você for contar o tempo de engenharia, você está falando em 7, 8 anos. Então, o tempo de desenvolvimento de uma arquitetura é muito maior do que o tempo que realmente nós usamos ela. Então, tem esses detalhes. Assim, a gente tenta extrair o máximo do que foi desenvolvido e do que foi projetado. Também tem uma questão de custos, né? Criar uma nova microarquitetura. Exato. É bem mais caro do que você... Enquanto você está trabalhando na próxima microarquitetura, você vai refinando o que já está no mercado. Exato. Na situação atual da AMD, vocês já estão falando em 7 nanômetros, vocês já estão falando de Zen 2. Já foi divulgado o roadmap, 7 nanômetros, tudo, mas não é a atual situação do mercado. Ele não está maduro ainda para ser lançado. Então, fizemos um aprimoramento no processo de fabricação. Não é 7, é 12. Já é menor. Já é melhor, você tem ganhos de eficiência energética, você tem ganhos em clock principalmente. A controladora de memória é nova, então você tem ganhos nisso. E não é só a controladora de memória, você tem todo um ajuste interno de acesso às memórias. Então ele tem ganhos na L1, na L2, na L3 e na RAM. Isso você consegue fazer numa revisão, né? Você consegue melhorar isso numa revisão. Então todo esse ajuste você consegue fazer. Fora isso, que muda de diferencial para a primeira para a segunda geração. A primeira geração, ela no controle de clocks, ela era meio quadrada. Então, ou você tinha um clock máximo, ou você tinha um clock de todos os núcleos. Entendi. Então, ela tinha esse degrau aqui. Ou você estava aqui em cima, num núcleo, ou você estava lá embaixo, como todos os outros núcleos. Sim. E agora, isso é o que era conhecido como Precision Boost? Essa tecnologia? Exatamente, o Precision Boost. Agora você tem o Precision Boost 2, que é o cara que ele vai te dar essa curva mais linear. Para quem... Isso é um processo importante para quem às vezes não conhece bem a fundo, mas tem a questão de que tem aplicações que vão fazer muito uso de muitos threads, tem aplicações que vão fazer uso de alguns threads. O que acontecia muito na geração Ryzen, a primeira,
é que você tinha um clock bastante alto num núcleo só. O mesmo acontece com a Intel também. Eles têm um boost bem agressivo quando você está usando somente um núcleo. Quando você começa a ver que a aplicação está usando muitos núcleos, você começa a ter o quê? Você não consegue aguentar esse clock tão alto em todos os núcleos. É uma situação que ele não suporta por aquecimento, consumo, não consegue dar toda essa frequência. Então ele começa a tendo que puxar o freio um pouquinho, até você encontrar um nível em que você coloca todo mundo em nível eficiente. E o que acontecia na primeira geração é que você estava aqui, um clock bastante alto num núcleo só, não, vou precisar usar mais, tac, dava essa queda. Essa queda brusca. Que é esse quadrado. Inclusive, acho que tem um gráfico, vou pôr na tela para vocês verem que tem um demonstrativo, e era bem o que acontecia, era brusco. Então agora o que ele vai acontecendo, ele vai mais granular. Exato. E aí o que acontece? Os softwares, o profissional que tem já o uso dos núcleos, ele ama o Ryzen. É o cara profissional, o cara que trabalha com multithread, não tem para ninguém, ele ama o Ryzen. Só que alguns softwares que não são ajustados para usar plenamente todos os núcleos, essa queda era muito perceptível. E aí, por exemplo, quem não usa todos os núcleos? Games. Games, tem games que usam só 2 núcleos, tem games que usam só 4 núcleos, tem games que conseguem usar 8 threads. Mesmo assim, você tem um processador de 16 threads. Você está usando com eficiência metade da CPU. Então, a ideia é, já que você está usando metade da CPU, vamos trabalhar com essa metade de forma eficiente. E aí você consegue dar um ganho muito maior na arquitetura nova, principalmente por causa desse ajuste melhor dos clocks. Entendi. Eu já vou aproveitar então e mandar uma pergunta mais cascuda, porque esses refinamentos, enquanto a gente está esperando vir os 7 nanômetros, então está sendo refinado, a AMD está trabalhando em cima da arquitetura Zen, do Ryzen, para ir melhorando o que dá enquanto está vindo o Zen 2. Exato. O alvo foi então ir atrás onde vocês ainda, apesar da evolução que vocês tiveram em relação aos FX, ainda estavam atrás então em relação à Intel. Alguns casos principais eram latências, principalmente comunicação com memória, questão de frequências, né? Mais difícil atingir frequências mais altas. Isso então foi o foco na segunda geração? Foi o foco principal da segunda geração. É onde você consegue melhorar a primeira geração para ela atender de forma eficiente essa segunda geração. Latências principalmente, clock dos núcleos, e clock máximo dos processadores devido à litografia nova de 12 nanômetros, focado principalmente nisso. Entendi. Qual que é a expectativa de performance da troca de 14 para 12? Que tipo de evolução vocês esperam quando você compara um Ryzen de primeira e de segunda? Então, tem uma queda aproximadamente de 50 milivolts na mesma frequência quando você compara um processador com outro. Só que é difícil as pessoas imaginarem, tipo, 0,50 milivolts, quanto de ganho é. Então, quantos FPS isso dá? Quando chega lá na ponta que é o cara que quer saber. Exatamente. Então eu coloco da seguinte forma, você vai conseguir chegar a clocks muito maiores usando uma alimentação muito menor e, consequentemente, uma temperatura menor. Na primeira geração, experiência própria, o meu processador, eu rodava 3.8 GHz com 1.28 volts. O processador ficava extremamente frio e todos eram 1700X. Tá. E todos os núcleos a 3.8. Ok. Todos os 8. Todos os 8. Eu podia chegar a 4? Podia, só que para isso eu tinha que colocar quase 1.5 volts. E aí a minha curva de, rodar um benchmark eu consigo, mas pro dia a dia começava a ter problema com temperatura, não era o meu dia a dia saudável. Então eu preferi rodar 3.8 e para o meu uso estava ótimo. Nesse caso, no novo processador, eu consegui rodar a 4 GHz com 1.26. Então, onde você vê na prática, a litografia te permite um clock maior com uma tensão de alimentação menor. Entendeu? Eu espero que o limite aí seja 4.1, 4.2, 4.3. E aí Gold Sample chega um pouco até mais do que isso. Mas o limite eu espero que seja nessas frequências aí para todos os núcleos. Então, esse é um dos vídeos que eu estou mais confortável para fazer com o Ryzen, porque várias vezes a gente conversou sobre arquiteturas que estavam longe do lançamento, ou longe do embargo, ou ainda nem tinha samples. E dessa vez eu testei.
Então toda vez que ele falar alguma coisa e não representar nos testes, eu posso pegar no pé dele. Mas nessa ele se salvou. Nos nossos testes já vai ter, provavelmente a review do 2700X com certeza já vai estar no ar. Deixar registrado aqui um trabalho que a assessoria de imprensa fez muito bem, obrigado. Acho que é o primeiro lançamento que a gente consegue fazer com prazo, chegando o produto. Eu estou conseguindo conversar com o Raiz sobre a arquitetura, tendo testado ela. Então eu sei que 4.2 e 4.3... Só que aí eu subi um pouquinho as tensões demais. Aí já não é uma coisa que eu recomendo para todo dia. Mas dá para chegar a 4.2 diferente das gerações anteriores. A primeira geração a gente teve muito trabalho para passar da barreira dos 4, sem colocar tensões muito altas. Mas realmente a gente chegou a clocks... Overclock não é uma ciência exata. Tem variações. Mas esses números que você falou são realistas, com os 2 modelos que a gente recebeu para testar. E é lógico, se o cara quiser mais do que isso, ele vai ter que investir um water cooler, vai ter que fazer... Não entramos nesses detalhes ainda, só estamos falando... Sim, porque 4.2 foi uma frequência que eu vi surgir, 4.1 e 4.2, em estoque. Ou seja, por causa do Precision. Um detalhe, a gente sempre faz os testes aqui com um cooler da Noctua, um cooler ar muito eficiente, então a gente... É a mesma solução que a gente usa para todos os processadores. É o nosso jeito de fazer um teste justo de aquecimento. Tem que usar o mesmo cooler. E ele é muito bom. Então quer dizer que o Precision Boost teve muita margem térmica para empurrar frequências. E foi o que a gente viu. Tem um comparativo que, se tudo der certo, está no ar já também, que vocês vão conseguir ver o 2700X, mas especialmente ali o 2600X chegando a frequências bem altas em estoque. A configuração padrão dele, porque o Precision Boost mesmo empurrou essa frequência. Um detalhe, de novo, uso de CPU. Eu percebi isso, por exemplo, no Rise of Tomb Raider. É um jogo que usa muito CPU. Ele não passou de 4050, porque provavelmente o número de usos... Eu não estava com o mesmo cooler que vocês, eu estava com o Prisma, o cooler original, mas ele não passou de 4050 MHz. Ficou ali em 4 GHz, 4025, 4050. Provavelmente o jogo que você testou, que chegou a 4.2, não estava usando a mesma quantidade de núcleos que... Aconteceu principalmente em GTA, que é um game bastante... não faz um uso extensivo de múltiplos núcleos. Eu acho que Assassin's Creed chegou a frequências altas também. E, óbvio, teve CS na bateria de testes, então CS mesmo, você dá um thread e é o que ele precisa para viver, é só o que ele sabe usar quase. Vou aproveitar já para emendar uma pergunta e também uma criticazinha. O Wraith, o Prism, ele é muito bonito, realmente. Os LEDs RGB dele ficou muito legal. É o modelo que vem com o 2700X, que é o topo de linha. Ele é um pouquinho barulhento e principalmente quando a gente compara o Noctua, que é um excelente cooler, ele tem essa questão de que ele é um pouquinho menos eficiente e a gente viu uma perda de desempenho quando comparado com uma solução mais topo de linha. Será que não devia ser um produto que devia ter vindo sem cooler, já que é um produto high-end e o cara, para buscar alto desempenho, não põe isso na caixa, reduz o custo e faz o cara comprar uma solução terceira? Então, é uma pergunta ingrata, na verdade. Porque a principal reclamação que a gente teve na primeira geração era o fato de alguns modelos virem sem cooler. Tá? Então todos os processadores são desbloqueados, todos vão ter o XFR2, Precision Boost 2, todos vão ter, independente da placa-mãe que você vai ter. Na primeira geração, os processadores com X, tirando o 1500X, né? Era uma exceção à regra, os processadores com X não tinham cooler. E a gente percebeu que teve problemas, cliente comprou errado e depois teve que sair voltando atrás, porque achou que comprava com cooler, porque a caixa era grande. E aí tamanho não é documento, o tamanho não é documento, mas o cara achou que vinha com cooler, aí abriu, ficou decepcionado, poxa, AMD, podia ter mandado um cooler. O que vinha na caixa para ela ser maior? Ar? Sério? Mas então teve confusão do pessoal achando que todos tinham... Tinha essa confusão, achavam que todos tinham cooler. E na primeira geração, nem todos tinham cooler. Na segunda geração, acho que a preocupação foi, vamos manter o feedback positivo. A primeira geração ela é conhecida por serem processadores frios, extremamente eficientes. Vamos continuar com esse feedback, mas dando coolers. É lógico que o cooler box, ele nunca vai ser... Nós não fabricamos cooler. Não existe coolers made in AMD. Nós contratamos uma empresa
que ela desenvolveu o cooler para nós e vende o cooler para nós. Nós colocamos dentro da caixa e damos a solução térmica. Mas essa solução, ela nunca vai ser uma solução máxima. Entendi. Tem soluções no mercado muito melhores e, de novo, o consumidor ele não está sendo penalizado comprando com o cooler box. Ele está pagando, na verdade, um preço justo e está ganhando um cooler box. Se ele não quer aquele cooler box, ok, pode comprar outro. A única diferença é que não joga o cooler box se você precisar de RMA, tem 3 anos de garantia, mas precisa do combo, tá? Põe de volta, para de jogar pedaços fora. Não jogue fora. Entendi. A não ser que você não queira o RMA, mas não jogue fora. Ele é bonito. É bonito. Liga ele em outra parte do PC só para usar os LEDs se você não quiser usar no processador. E voltando, falei do RMA sem querer, mas a ideia é ser um bom cooler. Tá. Ele é silencioso frente ao que você tem no nível ali de coolers box. Ele não é ruim. Ele, na verdade, é muito melhor que aquela coisa ele não horrível é ruim. da Intel que está há milhões de anos assombrando o mercado de hardware. Exato. Eu não preciso falar do que tem no mercado. Ele é muito melhor do que o que tem no mercado. Ele é bonito, ele é muito mais silencioso do que tem no mercado, mas ele nunca vai ter o desempenho de uma versão como o Noctua, que faz coolers high-end. Entendeu? Claro. A ideia dele não é disputar com water cooler. A ideia dele não é disputar com uma solução high-end. A ideia dele é que você compre um produto e esse produto esteja pronto para usar e ele vai ser bonito. É essa a ideia do cooler box. Entendi. Se a pessoa, lógico, quiser, e por favor, se você quer um cooler melhor, compre um cooler melhor, porque a partir do momento que você tem uma refrigeração melhor, o desempenho da máquina é melhor. A regra do Ryzen continua valendo. Só que você tem a opção agora de, no processador com X, usar um cooler box. Entendi. Tá. Mesmo então, agora todos os produtos estão trazendo o cooler box, mesmo os high-end, mesmo o segunda geração do AMD Ryzen tem cooler box, independente do processador. Entendi. E o que aconteceu com o 1800? Por que ele não ganhou um sucessor? Ou o 2700 é o sucessor do 1800? Então, a princípio, o 2700 é o sucessor do 1800. Um dos reclamações, e na verdade o pessoal da distribuição principalmente, vocês lançam muitos produtos. Entendeu? Então a gente tentou dar uma funilada, reduzir, atender o mercado com um número de OPNs menor. Então, a segunda geração hoje tem 6 OPNs, 6 códigos aí sendo lançados. Tem algumas outras versões que são lançadas para alguns mercados, para OEMs, mas no mercado de processador na caixa, hoje você tem 6 processadores. Entendi. E esses processadores eles vão atender o mercado aí, reduzindo a flexibilidade, não a quantidade. O desempenho é melhor, o 2700 é melhor que o 1800, só que a gente deu uma funilada aí no número de part numbers sendo oferecidos. Entendi. Nos nossos comparativos, agora já pegando o feedback da nossa análise, ele realmente passa muitas vezes o 1800X e em alguns momentos ele me pareceu realmente ser mais claramente o sucessor do que necessariamente do 1700X, apesar dos nomes, por ter características parecidas de clock mais alto, base, não ter mais muita margem de overclock, porque ele parece já estar meio que no limite próximo do limite da arquitetura, que é o que aconteceu com o 1800X também. Ele não tinha quase nada de margem. E eu queria entender se essa escolha para o nome que dançou foi o 1800X foi por uma questão também de feedback da primeira geração, de vendas e dos consumidores. Porque era um produto, principalmente aqui a gente também criticou, que frente ao 1700 e ao 1700X, o 1800X era um produto que não tinha um valor tão interessante, porque ele era muito caro, mesmo comparado com os Core i7 high-end, para consumidor doméstico, eu estou dizendo, eu não estou comparando com outros produtos, mas comparado com o Core i7, tipo um 7700 cada vida e tal, ele era um produto que era muitas vezes mais caro e que se você pegasse o 1700 ou o 1700X, às vezes você tinha uma experiência semelhante e bastava um overclock para estar lá, para tirar essa diferença. Então, realmente, ele, se tivesse que apontar um produto da linha da primeira geração que não fazia sentido, era o 1800X. Mas não acho que não foi eu que disse, não foi eu que a AMD não perguntou para mim qual produto a gente corta. Eu queria saber se tem uma noção de onde que foi. Não, eu não coloco dessa maneira. É que tipo assim, olhando a longo prazo, nada impede de no futuro você lançar um processador, um 2800X. Isso a longo prazo, eu não estou falando que vai ser lançado, tá? Não é
Não é... Eu não estou lançando nada aí na internet. Eu já vou publicar a notícia dizendo que é confirmado. Está confirmado. Tá confirmado. Não é nada disso. Você tem uma flexibilidade, faz parte da característica dos números, assim como ele pode ser 2.720, 2.750. Mas aí já vai os distribuidores reclamar de novo que vocês têm muito produto. Ok. Né? Vamos voltar aqui. E acho que tá bom assim. Eu gosto do line-up mais simples. Eu acho que a gente conseguiu atender com esse line-up o mercado de uma maneira muito eficiente. Tá? O 2700X, ele é um cara para quem quer mais desempenho, tanto é que rodando chega a 4.2 GHz. 4.2 GHz era só samples Gold da primeira geração que chegavam nessa clock. E agora não, é o nativo do processador, sem overclock ele chega nessa Com uma boa solução térmica, lembrando que nós usamos o Nocta, que é uma boa solução térmica. Uma boa solução térmica. Chega lá. Mas, ok, ele chega nativamente. E dá para lançar um 2800 no futuro com uma outra solução? Dá, mas aí quem vai decidir isso é a parte de produtos, né? Entendi. Não é o momento agora para ser discutido isso. Uma coisa que antes você havia comentado que você configurou o seu processador em casa, o 1700X, se eu não me engano, isso, né? 1700X. É interessante, é uma coisa que a gente vê muita discussão na internet, que a AMD é uma plataforma que você tem que refinar, que você pode mexer. Você mexeu no seu, mas é uma coisa que é obrigatório. Você acha que vê como uma necessidade você mexer um pouquinho ou plug and play deveria funcionar? Ou é uma falha de vocês, essa necessidade de refinar? O plug and play funciona. Eu refino porque eu sou chato. Tá. A minha máquina, ela é refinada porque eu sou chato. Eu já troquei de máquina, eu já não estou mais com aquela máquina. Minha esposa não aguenta mais eu mexendo na máquina nova. Ela falou, puxa, eu posso usar o Facebook? Não, não pode. Mas o que você está fazendo? O que você está rodando tanto teste assim? Eu sou chato. Da minha natureza ser chato. Essa pergunta é um clássico. Você é um micreiro e aí a sua digníssima chega para abrir o Facebook e se o PC não consegue abrir o Facebook, ela pergunta, por que você mexe tanto em computador se essa máquina não abre nem o Facebook? Exato. Né? Casa de ferreiro? Né? Não abre o Facebook. E na verdade eu tento extrair o máximo com a menor tensão possível. Tá. Eu não basta fazer overclock, eu tenho que fazer overclock com a menor tensão possível. Então, isso é uma exigência minha. É uma exigência minha. Se a pessoa quiser, e aí está sendo lançado o novo Ryzen Master, que aí você tem opções, e aí é tudo automático. Você tem lá o controle das tensões, mas você consegue fazer isso de forma automática. Não é para ser complicado fazer overclock. Eu não vi o teste de vocês chegar a usar a ferramenta. Não, BIOS. Tem que abrir a BIOS. Não, eu vou me sentir muito noob abrindo um aplicativo com interface gráfica bonita. Tem que ser uns números horríveis. Aí sim, aí eu me sinto fazendo um real overclock, entendeu? Então, eu tô no seu time. Eu já tô chateado que dá pra usar mouse em algumas interfaces. Eu já tô achando muito noob friendly poder usar o mouse. Mas, então, é uma coisa que se o cara não mexer, então já vai funcionar. Já vai funcionar. Não é aquela coisa, não, tem que refinar, tem que mexer para atingir desempenhos melhores. Exato. E em relação a memórias, nós tivemos aí o lançamento do Ryzen foi o que pôs fogo na discussão de memórias, por causa do impacto grande que trazia. Inclusive, a gente até fez depois artigos no Adrenaline mostrando que, no fundo, as frequências da memória têm impacto em performance de processador, não era uma exclusividade dos Ryzen nem dos AMD. Até FX sobe de desempenho se você entrega uma memória mais eficiente para eles. Mas nós tivemos, principalmente com uma arquitetura nova, pouco tempo de mercado, frequências altas traziam desempenho, mas estava difícil de atingir elas, principalmente problemas de compatibilidade. Como é que fica na segunda geração? Então, na primeira geração, o pico saudável era 3.200. Tá? Todo mundo atingia 3.200 com certa facilidade. Mais ou menos. No começo estava mais ou menos. No começo estava mais ou menos. Principalmente os updates de BIOS. Exato. E às vezes dá uns ruins, às vezes. Essas atualizações já foram soltas. Hoje em dia, todo mundo consegue atingir 3.200 na primeira geração. Alguns exemplares chegam a 3.466. Alguns sortudos chegam a 3.600. E tem 2 overclocks malucos que chegaram a 4.000. Mas é porque Deus apontou para eles, assim, disse, o seu hardware vai fazer. Tá. Exatamente. Okay. Tanto é que são 2 tá. no mundo. Ele apontou com 2 dedos. 2 dedos. Tá. O que acontece? A característica da arquitetura, o barramento interno do processador, que é conhecido como Infinity Fabric, que é o responsável pela interligação dos caches com a controladora de memória, com todos os periféricos e linhas PCI Express, ele funciona no mesmo clock da memória RAM. Nativamente,
ele deveria funcionar 2666, que é o clock base da primeira geração. Tá? E quando você usava uma memória mais rápida, você automaticamente fazia um overclock nesse barramento interno. E aí você tem um ganho da memória por ser mais rápido e você tem um pequeno ganho adicional por estar fazendo também esse overclock interno. Então, entendi. Você tinha um ganho maior por usar memórias mais rápidas na plataforma da AMD, não que seja uma exigência, que só funcione com memórias mais rápidas. Não é isso. É que devido a ele fazer esse overclock no barramento interno, todo o ecossistema funcionava melhor. Entendi. Tá? Então, a controladora, voltando à sua pergunta, que eu dei essa passeada. Tudo bem. Cheguei quase lá na praia em Floripa, estou voltando agora. Ok. Essa segunda geração, essa controladora de memória foi melhorada. Tá. Então, enquanto a frequência base era 2666, agora a gente está em 2933. No GDEC, né, no padrão oficial. Tá. Não que ele não vá funcionar bem, de novo, com memórias menores, 2400, 266, você pode usar, mas o ideal é que seja 2933. E ele vai funcionar, de novo, melhor com frequências mais rápidas. A diferença é, na primeira geração, a gente não via controladoras chegando a 3600, por exemplo. Hoje em dia a gente tem nossos testes internos, 100% das placas-mães X470 que foram revisadas para dar suporte a memórias mais rápidas estão chegando a 3600. Entendeu? Então você tem esse ganho de frequência. Foi uma das coisas revisadas também, foi justamente a controladora de memória. A controladora de memória suporta frequências mais altas, suporta memórias mais rápidas. 100% em teste interno também não é overclock, não é uma ciência exata, não dá para sair prometendo que todo mundo vai trabalhar, todos os hardwares vão trabalhar nessa frequência, mas já te dá uma segurança maior. Eu sei, porque muitos reviews já me mandaram também, está chegando a 3600 com muito mais facilidade do que na primeira geração. Entendi. Não vê como acaba sendo uma coisa negativa essa dependência da frequência das memórias, da eficiência da memória? Acaba criando uma necessidade maior para quando você pega um produto AMD, você ter uma certa preocupação maior com memórias que às vezes não aconteceria em outras arquiteturas. Acaba sendo uma preocupação. Devido ter essa ligação da frequência da memória e a frequência do barramento interno, dá essa impressão. De novo, o processador ele foi projetado para entregar o máximo de desempenho e a maioria dos testes internos nossos usa 2400, porque é a memória padrão do mercado. Viu? Você xingando a gente que a gente tentava testando a frequências básicas, viu? Até eles testam internamente assim, viu? Porque é a frequência do mercado. É a frequência do mercado. Hoje o mercado trabalha 2400. Estão migrando para 2667 agora. No Brasil, a gente tem ainda a lei de incentivo fiscal e exige que memória seja fabricado no Brasil. Então hoje, se você tem uma loja não, se você é um fabricante de hardware, você só consegue comprar memória 2400 com PPB. Memórias importadas, ok, qualquer frequência. Memórias com PPB produzidas no Brasil, só 2400. Então, esse Ryzen, ele vai entregar sim um excelente desempenho com memória 2400 em dual channel. Essa mensagem tem que ficar bem claro. Sim. É lógico, se ele fizer uma memória mais rápida, ele vai ter ganho de desempenho. Entendi. Mas ele não vai deixar de ser um octa-core, ele não vai deixar de entregar o desempenho de um octa-core. E uma das revisões que foram feitas é justamente esse ajuste de latência. Ele tem 10% menor latência frente à memória antiga. Entendeu? Então, se você está rodando uma memória 2400, no segunda geração, ele vai ser 10% mais rápido do que na primeira geração. Legal. Você chegou a falar das X470, então vamos puxar o assunto para o chipset. Primeiro, muito obrigado por não lançar um novo socket todo ano. Fica a dica para o resto da indústria. Eu prometi no ano passado o suporte até 2020. Então, olha, tem bastante tempo. 2020 vai longe ainda. Mas, apesar de o socket ser o mesmo, mas nós temos um novo chipset. Pelo que eu vi, um dos primeiros benefícios é que vocês já estão de olho, já fizeram testes com o novo chipset para garantir essa compatibilidade, principalmente com memórias. Mas por que eu preciso me importar com esse novo chipset, se ele é o mesmo socket? O que eu tenho de benefício em pegar uma placa desse novo modelo comparado com as que já tem no mercado? Então, a primeira geração, a primeira plataforma,
Você lança para o mercado e você vai tendo feedback do mercado. Seria legal se rodasse com memórias mais altas. Seria legal se tivesse isso, aquilo. E esse tipo de feedback é que faz a gente ajustar a plataforma. Então, seria legal ter coolers. Estão vindo com coolers. É esse tipo de feedback que faz a gente melhorar o produto. O X470 ele tem os mesmos recursos que um X370. Como toda revisão natural, ele é feito em outra linha, então ele consome menos energia. Na prática, 2 watts a menos. Na prática, 2 watts a menos no mundo de componentes ali não é nada. Ele tem um desempenho melhor em portas USB, SATAs, que na prática também, isso no sistema operacional quase se esconde. Tá. Mas a ideia dele é, qual é a exigência do mercado? Você quer rodar com memórias mais rápidas? Isso não foi projetado na X370, então vamos fazer um relayout da placa. Então a gente fez a revisão do chipset e fizemos um relayout da placa-mãe para as placas novas darem suporte a, por exemplo, memórias mais rápidas, esse tipo de exigência que o mercado estava pedindo para nós. Então, na prática, é apenas um relayout. É um aprimoramento. E se você encaixar um X470 que tem esse relayout novo, com um processador de segunda geração, você vai habilitar um Precision Boost 2 avançado, um XFR2 avançado, que na prática você consegue refinar os clocks alguns megahertz a mais do que usando uma X370. Mas não é um impacto grande bastante para você necessariamente ter que pegar uma placa nova. Não, se você não tem é um uma impacto. placa antiga e quer fazer o upgrade do processador, não precisa trocar de placa. De novo, depende do nível de usuário. Tá, Se o usuário... nível de chato, você quer dizer? Depende do nível de chato. Porque, por exemplo, o Precision Boost 2 ou XFR2, eles funcionam desde que você não faça overclock. Porque a partir do momento que você fizer overclock, esses recursos ficam desabilitados e o processador tem que trabalhar na frequência máxima que você colocou. Então, se você fez overclock, desabilitou isso. Tá. Se você está trabalhando numa X370 e vai desabilitar esse Precision Boost 2 avançado, então para que uma X470? A não ser que você for investir em memórias mais rápidas e todo o demais. Mas dá para a pessoa balancear sim. Se vale a pena migrar ou não, ele fica na plataforma antiga, na placa-mãe antiga. E vale a pena você sobrescrever, porque a gente está falando um monte de tecnologias que usam múltiplos sensores, que estão em tempo real verificando aquecimento, consumo, estão mexendo nas frequências ali, buscando o ponto ideal, sempre em tempo real. Faz mais sentido eu ir lá e dizer, não, todo mundo a 3.8 e vamos lá. Para um uso diário, não faz mais sentido justamente ele trabalhar, variar frequências, você ter mais frequências quando precisa, não ter quando não precisa? Então, para o uso diário faz muito mais sentido você ter essa variação de frequência. Tanto é que o processador tem centenas de sensores, literalmente medindo temperatura em cada ponto do die, vendo a alimentação, diferença de 0,1 milivolts na alimentação, justamente para você ter o melhor desempenho com a menor tensão possível sempre. Isso faz sentido para o dia a dia. Tá. Só que existe um público que não está nem aí para eficiência energética chamada overclock. Eu gosto muito da nossa ousadia, porque os engenheiros da AMD trabalham, fazem uma coisa que em tempo real vê todas as informações e te entregam o ponto perfeito e você vai lá e diz, não, é 3.8 todo mundo e é agora. E é agora. E o tempo todo. E é assim que eu quero rodar o Paint and Brush, com meus 8 núcleos a 3.8. Mas, de novo, públicos e públicos. A AMD atende os dois com o processador. Eu quero que, por exemplo, com final X, ou a pessoa que comprou um processador com final X tenha os clocks mais altos possíveis por padrão, com cooler box rodando na plataforma dele, seja uma A320 ou uma X470. Ele vai ter essa opção de rodar com clocks altos. Viu? A culpa não é nossa que a gente não consegue overclockar esses processadores. A AMD mesmo está falando que está lá em cima já. É difícil subir. E foi muito claramente o que aconteceu no 1800, o 2700 um pouquinho também se mostrou assim. Está configurado muito próximo do que vocês já consideram um limite da arquitetura. Um limite saudável. Se eu enfiar a tensão lá até sobe mais, mas não é assim que eu quero rodar o Paint and Brush.
E outra coisa, você também, a partir do momento que você começa a subir muito a curva de TDP, a curva de quanto o processador ele começa a puxar do sistema, ela não é uma curva linear, é uma curva logarítmica. Então, para você subir 50 MHz a mais, você estava consumindo 110 watts de TDP, você já subiu para 125, você começa a subir para 150. E ganhando muito pouco. E ganhando muito pouca frequência. Pode chegar a 200 watts esse processador, dependendo do nível de overclock. E aí, uma coisa é você pro dia a dia. E outra coisa é você tá disputando um ranking, quer disputar um campeonato de overclock. São dois públicos diferentes. Para o cara que está disputando um ranking, um campeonato de overclock, 50 MHz fazem diferença. Para o dia a dia, rodar o paintbrush, não dá para falar isso, né? Eu queria também, vou aproveitar e perguntar se a política de chipset de vocês é sempre irritar a Intel daqui para frente. O objetivo de vocês vai ser sempre aborrecer algum funcionário lá que já estava com as artes prontas para a próxima geração de chipsets e vai precisar pensar um nome novo. Graças a Deus não sou eu responsável por dar nome a produtos. Porque assim, a gente já vem percebendo desde o Ryzen 3, 5 e 7, que por acaso bate com Core 3 e 5 e 7, mas ultimamente o chipset está um pouquinho sacanagem. Depois eu tenho que fazer essa pergunta versão Intel. Eu preciso conversar com alguém da Intel sobre, e aí, então, como é que está sendo pensar nomes de chipsets desde que saiu a geração Ryzen? Era 250, tiveram que mudar para... Colocaram um número a mais ali. Colocaram um númerozinho a mais porque alguém pegou o número 350 antes. Eu fico muito feliz que não sou eu tendo que repensar nomes, porque eu ia ficar muito irritado com vocês. Olha, eu não sou o cara de produtos que dá nome aos produtos. Eu sou muito simples na parte de nomes, mas não posso te responder essa pergunta. Bom, agora, estamos falando de coisas que estão aí no mercado, que os testes já estão disponíveis. Galera que quiser ver, tem vídeos e análises no Adreno, então, que é a geração 2. Eu queria começar a ter uma ideia de o que a gente pode esperar daquela outra arquitetura que tem um pessoal numa sala que a gente ainda não vê, que está trabalhando num tal de 7 nanômetros, porque agora o foco da AMD para o futuro é isso, né? Exato. 7 nanômetros tanto na linha Radeon quanto na linha Ryzen. Exato. A segunda geração, o que a gente pode esperar dessa 7 nanômetros? Vai ser aquela palavra mágica de menos consumo, mais performance? Então, é que essa pergunta eu não posso responder ainda. Com certeza 7 nanômetros vai ser o futuro da arquitetura, isso já foi bem claro, e ele vai ser um futuro a longo prazo. Já tem 7 nanômetros, já tem 7 nanômetros plus, tudo sendo projetado. Não vai ser uma migração a curto prazo. A gente vai trabalhar muito tempo com 7 nanômetros aí. Vai ser o próximo grande passo da indústria, a gente acredita. Hoje é terceirizado, né? A gente não tem mais as fábricas, é a Global que faz isso para nós. É uma parceria muito forte no desenvolvimento e felizmente eles têm cumprido o roadmap deles. Então eles têm integrado. Tem integrado também. Tem gráficos integrados. Exato, tem integrado e entregado as litografias no tempo certo, no time certo, para você entregar o produto no time certo do seu roadmap. Então a parceria tem sido muito boa, tá? Eu não posso dar mais valores do que a gente espera, do que está sendo os 7 nanômetros aí. Eu acredito que vocês já sabem, mas não querem contar, tudo bem. Uma eficiência térmica, uma eficiência no consumo maior do que a gente tem hoje, possibilita você ter novos produtos. É bem interessante o que vem por aí. Entendi. E o foco 7 nanômetros é nas duas pontas, né? Processador e placas de vídeo. Sim. Tanto para, agora vai ver que é a Navi, que é com 7 nanômetros, exato, né? E o Ryzen vocês vão chamar de Zen 2, e não sei se vão chamar de Ryzen de terceira geração. É o sucessor natural, né? É o sucessor natural. De novo, não sou eu que dou o nome ao produto, mas na característica do produto, o primeiro número do 1000, o 1 era de primeira geração, o 2 é segunda geração, o 3 vai ser de terceira geração. Ou dependendo do que ia ser o próximo da Intel, que daí talvez eles lançam o mesmo nome antes, e aí a Intel tem que repensar o line-up deles de novo, vai saber. E o roadmap para os 7 nanômetros? 2019. Então nós temos, em tese, se tudo der certo,
nós não temos mais um refresh. A próxima geração Zen já é o Zen 2. Aí quem falou foi a Lisa Su. Sim. Quem você falou pode pôr na conta da chefe. Exato, eu tô pondo na conta da chefe. A chefe mostrou no slide 2019, 7 nanômetros, produtos novos nascendo aí, com muito mais desempenho e menos... Oh, meu Deus, deu um branco agora. Eu acho que você vai dizer mais desempenho e menos consumo. Eu duvido que você vai dizer o contrário. Mais desempenho e menos consumo. É isso aí. Legal. Mas então, 2019 chega a 7 nanômetros. E para quem está aí pensando em troca, nesse exato momento, nós temos um momento péssimo para comprar placa de vídeo. Mas para quem está pensando em processador, uma última dica então sobre esses produtos que surgiram. O cara que tem que fazer questão da segunda geração, você acredita, do Ryzen, ou ele pode também pegar um produto de primeira geração? Quem está na primeira tem que migrar para a segunda? Como é que você vê a questão de upgrades? Tá. De novo, eu não gosto muito de falar sobre preço, produto e o que você precisa fazer, porque cada um sabe o escorpião que tem no bolso. Então, as recomendações são, por favor, sente e se planeje em primeiro lugar. Faça o seu orçamento. Faça o seu orçamento. Cada um sabe o tamanho do escorpião Luz, que tem no água, bolso. gás. O que é fundamental primeiro, gente. Tá, ok. Agora, voltando à sua pergunta, de novo, é uma melhoria da plataforma. E nós prometemos lá em 2017 que vamos ter suporte até 2020. Se a pessoa quiser fazer o upgrade, ela está livre para fazer o upgrade. Não precisa nem trocar o socket? Não precisa nem trocar o socket, já tem placa, já tem memória, já tem tudo funcionando e ele vai ter um ganho de desempenho. 5 a 10% é uma melhoria, né, um refresh. Então você vai ter um ganho de 5 a 10% dependendo da aplicação que você usa. Se você já tinha uma carga de trabalho, um multithread muito forte, o ganho vai ser menor porque a primeira arquitetura já era extremamente eficiente no multithread. Se o seu foco era game, o seu ganho vai ser maior por causa desse controle mais ajustado das frequências que vai ter um desempenho maior em games. O foco, sinceramente, é trazer novos clientes para AMD. Porque eu já tenho uma base instalada, uma base que é muito feliz e muito bem atendida com os processadores Ryzen. Inclusive, eu tenho reclamações de caras que compraram um octa-core e estavam buscando um FPS, trocaram por um hexa-core e depois viram que octa-core não brinca com hexa-core, na verdade, para o seu dia a dia, porque ele suporta mais coisas. É essa mensagem que o Ryzen 2 tem que trazer. Ele tem que mostrar para que um octa-core foi feito, ele tem que mostrar que hexa é mainstream, é o cara para o dia a dia ali, e para quem é um profissional realmente, quer o máximo de desempenho, ou quer fazer streaming, é um octa-core, que ele vai dar esse máximo de desempenho. Eu, vulgarmente, apelidei eles de monstrinhos. São meus monstrinhos. Ok, a segunda geração. A segunda geração. Segunda geração. Porque eles vão mostrar mesmo qual a ideia do Ryzen. Ele tem que ser um octa-core de máximo desempenho. De novo, mas não dá para comprar o Ryzen 5? Ele só tem 6. Então, o Ryzen 6 continua. Deixa eu comprar. Não dá, né? Só que ele é um mainstream. Tá. Ele é um mainstream. Entendeu? Eu preciso de um bom processador para empurrar uma placa de vídeo top. Ryzen 5. Hexa, 12 threads, vai empurrar lindamente o processador. Maravilha. Eu quero fazer isso e fazer streaming e ter o meu aplicativo de música ao mesmo tempo que eu estou rodando com videoconferência com o pessoal. Coloca um octa-core que você vai ser melhor atendido. Porque você vai conseguir fazer tudo isso em multitarefa. De melhor forma, sem perder a sua qualidade no seu game. Entendeu? E a ideia dessa segunda geração é trazer novos clientes. De novo, pelo preço de um quad-core, há bem pouco tempo atrás, você vai ter oportunidade de comprar um hexa com 12 threads. Pelo preço de um quad-core, até bem pouco tempo atrás, você vai conseguir comprar um octa-core com 16 threads. É essa a ideia da AMD, trazer novos clientes. Quem está com dúvida, que hoje os quad-core já estão sofrendo nos games. E quem joga online, principalmente, percebe muito isso. Eu quero trazer novos clientes. Eu quero trazer novos clientes dando o máximo de desempenho. Então ele vai ter oportunidade de escolher entre um quad-core
um hexa-core, só que o meu hexa-core tem 12 threads, ele entrega mais multitarefa. Ou então pegar um octa-core com 16 threads. É esse o cliente que eu quero buscar, o cliente que está trazendo o upgrade. E o meu cliente que já usa Ryzen, quiser esperar uma próxima atualização, ok. Faz mais sentido. Ele já investiu na plataforma em 2017, ele pode tranquilamente esperar uma próxima geração. Entendi. Bom, essa parte de processadores nós passamos. Infelizmente, a parte de placa de vídeo, nós estamos aí num recesso faz um tempo. Nem vocês, nem a concorrência estão muito preocupados em trazer muita novidade. A gente está mais ou menos com os mesmos modelos faz um tempinho. Mas quando não lança hardware, a indústria lança polêmica, porque já que não tem produto novo, a gente fica discutindo. Começou a surgir novos produtos Radeon, mas novas marcas. Sim. Como é que a AMD está vendo esse reposicionamento, principalmente porque envolve com polêmicas do lado da NVIDIA com relação ao GeForce Partner Program, a gente já falou sobre isso em videocasts. Então está acontecendo, a gente está vendo empresas começando a direcionar, pegando, ao invés de suas marcas tradicionais, a primeira foi a Asus, que ao invés de usar o ROG agora está usando a nova marca Ares. Como é que a AMD está vendo esse surgimento de marcas focadas para o segmento Radeon? Como é que está sendo essa parte? Eu não sou a pessoa certa para responder isso, acho que teria que ser a pessoa de marketing para responder isso. Do meu ponto de vista, a AMD ela sempre teve uma abordagem muito open source, muito livre. Você chama o produto com o nome que você quiser. E o que eu espero é que esses produtos sejam reconhecidos pelo máximo de qualidade. Se vai ser uma nova marca, ok. Mas você está comprando um produto de qualidade alta, você espera no mínimo aquele patamar de qualidade, aquele patamar de desempenho. Eu acho que é por isso que a gente tem que brigar internamente. Garantir que tenha o mesmo nível de qualidade. Que o desempenho seja o mesmo do que o produto anterior. Não uma marca nova com um produto mais fraco, dando impressão de segunda linha. Não. Que eles tenham um produto, uma qualidade high-end e que você possa construir essa marca até com uma impressão melhor. Sabe? Claro. Tipo, esse Ares, no caso da Asus, é muito bom. É melhor do que a antiga linha. É a ideia que a gente espera que aconteça. Eu espero que aconteça, mas eu não sou do marketing de novo para responder essa pergunta aí. Bom, Raiz, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por responder as nossas perguntas. Eu que agradeço o espaço, o tempo. Sempre que a gente tiver um espacinho para trazer, sempre se puder vir aqui um tempinho, aproveita e dá um pulo aqui. A gente às vezes tem mais paredes do que hoje. Eu não me sujei, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu dei umas marretadas aí, mas furadeira foi... parou, ajudou bastante, melhorou bastante a qualidade do áudio. E galera, para mais detalhes sobre então a segunda geração Ryzen, a gente vai ter bastante conteúdo no site. Se não saiu, tá saindo. Então fica de olho lá no nosso canal no YouTube e também no site. A gente vai ter análise em texto, vai ter comparativos em vídeo e vocês conseguem saber muito sobre os nossos testes com essa nova plataforma. E para ver novos conteúdos sobre hardware, sobre visitas que aparecem por aqui, assina o canal que vocês ficam sabendo quando um novo conteúdo for ao ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!